Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui. Oi, tchau. É isso, gente? Bom, pessoal, nós temos 15 minutos, tá? Onde eu listei para vocês aqui os tópicos mais relevantes de direito administrativo. E como nós não temos tempo a perder, localize aí na mini apostilinha de vocês, Constituição de 88, artigo 37. Artigo 37, tá? O que eu quero ali? Eu separei para vocês o teto remuneratório e acumulação de cargos públicos, tá? Então, quem quiser localizar, podem colocar aí no artigo 37, inciso 11. Artigo 37, inciso 11. Teto remuneratório. Relembrando, o que é isso? Significa descobrir quem é que mais pode receber dinheiro por prestar serviço público no Brasil. Tranquilo? Então, o teto remuneratório é dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Esse é o teto. R$ 33.760 arredondado. A gente sabe que na prática eles ganham muito mais, mas nos interessa a teoria. Tranquilo? Como o STF é poder judiciário máximo da União, tudo que vem abaixo da União a gente fala de subteto. Subteto. E daí a gente não pode esquecer que o subteto nos estados e no Distrito Federal, ele foi fixado por intermédio de poderes. O que é subteto? Descobrir quem é que mais pode ganhar dinheiro prestando serviços públicos nos entes federativos abaixo da União, que são os estados, o Distrito Federal, e nós temos também os municípios. O que aconteceu? Nos municípios foi fixado um subteto único, ou seja, ninguém pode receber mais que os seus prefeitos. Então, nos municípios, não importa se tu é um servidor do executivo da prefeitura ou do legislativo da Câmara, isso não vem ao caso. Ninguém pode receber mais que os prefeitos. Só que, diferentemente do que ocorre nos municípios, onde nós temos um subteto único, nos estados e no Distrito Federal, as coisas não funcionaram assim. O que foi feito? Foi dividido o subteto nos estados e no Distrito Federal por poderes, tranquilo? Então, no poder executivo dos estados e do Distrito Federal, ninguém pode ganhar mais que os seus governadores. Os governadores são os balizadores. Já no poder legislativo dos estados e do Distrito Federal, ninguém pode ganhar mais que os seus deputados estaduais e distritais. E no poder judiciário dos estados e do Distrito Federal, ninguém pode ganhar mais que os seus desembargadores. Tranquilo? Os embargadores, eles têm um teto em relação ao recebimento. Eles podem receber 90,25% do que recebem os ministros do STF. Tá? Então, basicamente, isso eu quero que fique muito presente para vocês. O que mais? Além disso, acumulação de cargos públicos. Quando nós falamos da acumulação de cargos públicos, ela aparece no inciso 16 do artigo 37. E se perguntarem para vocês sobre acumulação de cargos públicos, vocês dirão, a regra é uma regra negativa, ou seja, é a regra da não acumulação. No Brasil, em regra, assim como eu tenho o meu de advogado público, como vocês terão de vocês de policial, a gente só pode ter um cargo público. Então, a regra é a regra da não acumulação. Tranquilo? Só que banca examinadora não quer saber de regra. Banca examinadora gosta de exceções. Então, nós temos 3 alíneas no inciso 16. Nós temos 3 exceções de acumulação de cargos públicos. Primeira exceção da letra A. 2 cargos públicos de quê, pessoal? De professor público. Não vamos erratear na hora da prova, não é de profissionais na área da educação, é só de professor público. Depois a letra B, é 1 de professor público, mais 1 técnico científico. Técnico científico é um cargo de nível superior e ou, se não for de nível superior, é um cargo que vai exigir uma formação diferente do mero ensino médio ou ensino fundamental. Tranquilo? E a terceira exceção, nós temos na letra C, é 2 cargos privativos de profissionais da área da saúde. Tá? Da área da saúde. Não são somente médicos, podem ser odontólogos, psicólogos, farmacêuticos e assim por diante. Tá bom? Era isso que eu queria de vocês aqui sobre essa acumulação.
Tá, mas não temos um quarto caso de acumulação? Temos. Olha lá o artigo 38, ó. O quarto caso de acumulação já aparece no artigo 38. É o caso dos vereadores, tá? Não esqueçam, e daí é justamente a questão que eu coloquei ali, ó. Vereadores versus compatibilidade de horários. O que acontece? Acontece que no Brasil, arredondando, 95% dos municípios são pequenos ou médios. Tranquilo? Só 5% dos municípios são municípios grandes. Nos municípios grandes, como Porto Alegre, não tem compatibilidade de horários. Então, tu vai ser vereador com dedicação exclusiva. Na maioria dos municípios, porque eles são pequenos ou médios, tem compatibilidade de horários. Então, tu pode ter o teu mandato de vereador e pode acumular mais um cargo público. Tranquilo? Então, isso é muito comum acontecer. Esse é o artigo 38. Depois, artigo 39. Aquilo que vocês se tornarão muito em breve, gente. Amanhã é o passaporte da alegria. Vocês vão sair dessa nhaca momentânea que vocês estão passando por uma bem melhor. Tá? Então, vocês vão se tornar o quê? Servidores públicos civis efetivos, ou seja, servidores públicos concursados. O que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer das 4 características mais importantes de vocês relacionadas à expressão está. Todos vocês serão estatutários. O que é estatutário? Estatutário é a regra de contratação. Por isso que vocês têm um estatuto. Quem é estatutário tem a grande vantagem da possibilidade de adquirir estabilidade no serviço público, certo? Só que essa estabilidade vai depender, entre outros fatores, de ser aprovado no estágio probatório. E o estágio probatório de vocês, ele é muito tranquilo. Por que ele é muito tranquilo? Porque ele está 99% relacionado à vocação. O cargo de vocês é um cargo diferente da maioria que tem que ter uma vocação. Não adianta forçar porque tem 1.100 vagas. Não, é vocação. Ou tu nasceu para isso ou não nasceu. Não tem meio termo. Então vai ser aprovado o estágio probatório, vai adquirir estabilidade. Tá? A gente não pode esquecer isso. E os nossos direitos, deveres e proibições, aquele famoso tripé, estará sempre descrito na nossa lei mais importante, que é o nosso estatuto. Tá? Estatuto é justamente a lei que vai regrar a vida dos servidores, falando sobre aquilo que eles podem fazer, que são os seus direitos, falando sobre aquilo que eles têm que fazer, são obrigados a fazer, que são os seus deveres, as suas obrigações, e falando sobre aquilo que eles não podem realizar, que são os comportamentos proibitivos, as suas proibições. Tranquilo? Depois nós temos ali no artigo 40 o abono de permanência. Abono de permanência, gente. Estou apostando aqui nesse abono de permanência de forma direta ou indireta. O que é o abono de permanência e está sendo utilizado por muitas pessoas no Brasil? O abono de permanência, ele está previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição. No artigo 40, parágrafo 19 da Constituição. Que tipo de benefício é o abono de permanência? Poxa, é um benefício que ele vai dar mais grana para o servidor se, ao invés de se aposentar, permanecer em atividade. Só que o abono de permanência está relacionado à aposentadoria voluntária com proventos integrais. Ou seja, quais são as regras, quais são os requisitos que nós temos da aposentadoria voluntária com proventos integrais? Bom, nós temos 2 requisitos, que são requisitos gerais, e depois nós temos mais 3 requisitos, que são requisitos especiais. Quais são os 2 requisitos gerais? Basta o servidor comprovar que tem um tempo mínimo no último cargo em que vai se dar aposentadoria, que é quantos anos? 5 anos, e um tempo mínimo no serviço público. Quantos anos, gente? 10 anos. Além disso, para se aposentar voluntariamente com proventos integrais, o servidor vai depender do sexo, masculino ou feminino, homem ou mulher, vai depender de comprovar uma idade mínima. Quantos anos para os homens?
60. Para as mulheres, 55. E também um tempo mínimo de contribuição. Tá? Para os homens, 35. Para as mulheres, 30. Tá? Congelado isso aqui por enquanto. Porque como foi justamente publicado o decreto de intervenção, durante o decreto de intervenção não pode ser alterada a Constituição. Não tem emenda constitucional para alterar a reforma previdenciária, coisíssima nenhuma. O que o servidor faz? O servidor vai pensar o seguinte, bom, eu sou mulher, se eu quiser eu posso trabalhar até os 75 anos. Porque a compulsória com lei complementar vai para 75. O que o servidor pensa? Eu sou homem, posso trabalhar também até os 75. Tá? O que eu faço? Eu gostaria de me aposentar. Mas se der para ganhar alguma coisa para continuar em serviço, eu fico. Então, o que é o abono de permanência? É quando o servidor implementa todos os requisitos da voluntária com proventos integrais, não se aposenta e, verbo mágico, opta por permanecer em atividade. Optando por permanecer em atividade, o abono de permanência é, na verdade, o não desconto da contribuição previdenciária. Então, vocês no final de carreira estão ganhando, por exemplo, 20 mil reais. E daí a contribuição previdenciária de vocês é 14%. Enquanto vocês permanecerem em serviço, não vão descontar R$ 2.800 de vocês. Então, vale a pena para quem? Para vocês, para mim, para quem ganha bem. Tá? Então, isso é abono de permanência. Depois, nós temos no artigo 41, nós temos a estabilidade. No artigo 41, nós temos a estabilidade. Então, para começar, a estabilidade que vocês vão adquirir no serviço público depois de 3 anos é uma garantia legal absoluta ou relativa? É uma garantia legal absoluta ou relativa? Nenhuma nem outra. É uma garantia constitucional. Não vamos erratear, não é a lei que te dá estabilidade, é a Constituição. Então, a estabilidade é uma garantia constitucional e não legal relativa. Por quê? Porque a gente pode perder nossa estabilidade por diversos motivos. Entre eles, os mais importantes, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição. Por motivo grave, sentença judicial transitada em julgado. Servidor cometeu uma irregularidade muito grave e, por isso, vai passar por um processo judicial. Vai sendo condenado em todas as instâncias, até ser condenado numa instância final, a ponto de ter que cumprir uma punição e não poder retornar para o seu cargo no serviço público. Primeiro motivo. Segundo motivo, bem mais leve, PAD, processo administrativo disciplinar. Servidor falta por mais de 30 dias consecutivos às suas atividades, de forma não justificada, vai sofrer um PAD e vai ser demitido por abandono de cargo, vai perder estabilidade. E terceiro motivo, que foi legalizado no final do ano passado, por intermédio de uma avaliação periódica de desempenho. Muito criticado isso ainda, mas basicamente, depois de adquirir estabilidade, nós seremos avaliados de tempos em tempos pelos nossos chefes e pelos nossos colegas. E teremos que atingir determinados pontos e percentuais para se manter no serviço público. Ridículo isso. Tá? Tenho certeza que vai dar em pizza, não vai dar em nada. Depois, pessoal, nós temos provimento e vacância ali no Estatuto do Servidor. Marca aí, artigo 10 e artigo 55, os mais importantes do Estatuto do Servidor. Provimento, não esqueçam do provimento. Todos os motivos pelos quais os cargos públicos tornam-se preenchidos, ocupados. Vacância, artigo 55. Todos os motivos pelos quais os cargos públicos tornam-se vagos ou desocupados. Aqui o placar é 6-6. Nós temos 6 formas de provimento e 6 formas de vacância. O que vocês não podem esquecer, que as bancas perguntam muito em prova, gente? Aquelas expressões que começam pelo prefixo re, tá bom? Onde se destaca re-a e também re-se. Não esqueçam isso. Readaptação e também recondução. Readaptação e recondução. Não esqueçam. O REA e o REC, readaptação e recondução, são ao mesmo tempo forma de provimento e forma de vacância de cargo público. Resumo da história.
Um servidor público teve um problema grave de saúde, mas era estável. Tirou uma licença para tratamento de saúde e não chegou a ficar inválido, mas não poderá mais prestar as atribuições do seu cargo. Vai ser adaptado novamente, onde? Em outro cargo. Um outro cargo compatível com as suas limitações. Vai prover um novo cargo. E vai deixar o seu cargo anterior, o que, gente? Vago. Tá? Por isso que a readaptação é provimento e vacância ao mesmo tempo. E a recondução também. Por quê? Porque quando tem a recondução de um servidor, ela foi oriunda, em primeiro lugar, da reintegração de um servidor. Tinha um servidor que tinha sido demitido injustamente, o cargo desse servidor, do servidor João, ficou vago e o servidor foi reintegrado. O que é reintegração? É quando a esfera administrativa ou judicial declara que a demissão de um servidor foi injusta. Então o João é reintegrado para o seu cargo de origem. Mas quem estava ocupando o cargo do João? Quem, gente? O Pedro. O que acontece? O Pedro era um servidor estável? Era um servidor estável. Quando um servidor é reintegrado, o eventual ocupante do cargo de servidor, o Pedro, ser estável, será o que, gente? Será reconduzido para o seu cargo anterior. Então o Pedro voltará para o seu cargo anterior, provendo novamente seu cargo anterior e deixará o cargo dele vago para quem? Para o João que foi reintegrado. Então, recondução, provimento e vacância. E por fim, nós temos ali, que vocês não podem esquecer, na lei de licitações e contratos, a diferença entre modalidades de tipos de licitação e dispensa e inegibilidade. Então não esqueçam, modalidades é a maneira pela qual uma licitação é realizada. Tá? Modalidades, de novo, modalidades é a maneira pela qual uma licitação é realizada. Uma licitação ela pode ser realizada pela expressão valores, onde nos maiores valores nós teremos a modalidade qual, gente? Concorrência. De repente também nós teremos valores médios e intermediários, daí a modalidade é tomada de preços. E os menores valores nós teremos o que, gente? O convite. Tá? Então essas são 5 modalidades. As 3 primeiras estão relacionadas a valores. Agora, no momento que a administração pública quer se desfazer de bens que para ela não tem mais serventia ou foram legalmente apreendidos ou penhorados, ela vai realizar qual modalidade de licitação? Leilão. Tá? E no momento que a administração pública quer contratar um trabalho artístico, turístico, paisagístico, literário, ela vai dar um tempo para as pessoas participar dessa licitação e realizar a modalidade concurso, onde o vencedor desse concurso receberá um prêmio que pode ser pago em dinheiro ou não. Então, isso é a maneira, o modo pela qual uma licitação é realizada. Modalidades. E a gente não pode esquecer também da diferença para os tipos de licitação. Então coloca na tua cabeça, ó, para tu nunca esquecer, tipos igual a finalidades, igual a objetivos que a administração pública tem. A administração pública, ela pode contratar algo pela sua qualidade. Olha, não me interessa o valor daquilo que eu vou contratar. Ah, eu quero um carro espetacular, completo, com ar-condicionado, com airbag, com tudo. Ah, mas é muito caro, não interessa se é caro. Só quero saber da qualidade. Quer saber só da qualidade? Qual é o tipo da licitação? Melhor? Técnica. Agora, de repente, a administração pública, como a maioria dos municípios, estados, estão muito mal das pernas. Então, eles só querem contratar o objeto da licitação e não querem nem saber da qualidade. Eles só vão se importar pelo quê, gente? Pelo preço, pela quantidade. Tá? E daí, o tipo dessa licitação será menor? Preço. Agora, quando a administração pública quiser unir o útil ao agradável, contratar um produto de qualidade e de preço bom, tá? Unindo, fazendo 2 em 1 aqui, ela vai utilizar o tipo de licitação, técnica e preço. Técnica e preço.
E, por fim, quando a administração pública realiza, por exemplo, a modalidade leilão, ela vai vender para quem? Para quem der o maior lance ou oferta. Então, esses são os 4 tipos que nós temos de licitação. Conforme a lei de licitações, nenhuma outra modalidade e nenhum outro tipo pode ser acrescentado na lei. São esses e acabou. E para finalizar, gente, dispensa inexigibilidade. Sabendo que a regra para a administração pública realizar a contratação de qualquer coisa é a licitação e a exceção é uma contratação direta sem licitação. Como? Dispensa e também inexigibilidade. Qual é a básica diferença entre dispensa e inexigibilidade? É que na dispensa a lei de licitações ela diz os únicos motivos pelos quais a administração pública realizará aquela contratação sem licitação, apesar de existir uma viabilidade de competição. Vários poderiam competir, mas se for preenchido qualquer um dos motivos citados na dispensa de licitação, não vai ter licitação. E na inexigibilidade, o que existe é apenas uma inviabilidade de competição. Não tem como competir. Por isso que uma empresa ou uma pessoa será contratada de forma direta. Porque é um fornecedor ou produtor exclusivo, é um artista com notória especialização, é um serviço de notória especialização, é um artista consagrado pela mídia. Tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, estou na torcida para que todos arrebentem e garantam uma das vagas. Até mais, tchau, tchau!